Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje fala sobre a besta que surgiu do mar. A besta que sobe do mar, no capítulo 13 de Apocalipse. Quem é esta besta? O texto diz assim, verso 1: Eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Quem é essa besta? Eu quero antecipar para você dizendo que essa besta do Apocalipse é um poder que se levanta contra Deus, contra tudo e todos que servem ao Senhor nosso Deus. Agora, antes de nós começarmos o estudo, eu quero dizer para você, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, dê o seu like e nós vamos produzir mais vídeos para você, para sua família, para os seus amigos. Algumas coisas importantes para nós entendermos o livro do Apocalipse. Alguns símbolos que nós devemos entender. Por exemplo, mar ou águas significam povos. Mulher significa igreja. E nós temos no livro do Apocalipse a figura de duas mulheres. A mulher verdadeira, pura, a igreja verdadeira, e a mulher contaminada, impura. Isso é bom para nós entendermos os símbolos que são aplicados no Apocalipse à realidade, porque o livro do Apocalipse é um livro que tem muitos símbolos, mas que se aplicam à realidade histórica. Isso é bom entendermos. Outra coisa importante, quando no livro do Apocalipse fala dragão, dragão é chamada antiga serpente ou Satanás. É importante também entendermos. Montes na Bíblia, na linguagem profética, significa reinos. As pontas significam poder. E assim vai. Ou seja, é bom nós sabermos porque a Bíblia ela se interpreta por ela mesma. Então nós temos que ter cuidado ao aplicar determinadas profecias na Bíblia. Dito isto, o livro do Apocalipse, capítulo 13, é dito, o apóstolo João diz que a besta que subiu no mar era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. É realmente, como diz o livro do Apocalipse, um animal terrível e espantoso. No verso 3 diz assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. 2 pontos aqui que nós devemos destacar. Na verdade, mais de 2. Porém, um ponto importante. Todo esse contexto da besta envolve adoração. Adoração. O ponto que nós queremos dar o destaque aqui. Diz o verso 2 que o dragão lhe deu a autoridade. Quem é o dragão? Satanás. Então não esqueça, essa besta recebe poder e autoridade de Satanás. E nesse mesmo capítulo diz que ela perseguiu o povo de Deus durante 1260 dias, e um dia na profecia significa um ano, então perseguiu durante 1260 anos, que foi exatamente o período de supremacia papal, que durou de 538 a 1798, quando ela recebeu uma ferida mortal, que mais tarde foi curada. Mas que ferida foi essa? O Papa Pio VI foi aprisionado por Napoleão, por intermédio do seu general Berthier, aprisionou, prendeu o Papa, e logo depois, anos depois, ele veio a falecer, e o reinado papal, ou seja, o Império Papal Romano, perdeu seu poder, mas não foi por muito tempo, porque em 1929 Mussolini deu credibilidade ao papado e ainda
doou 44 hectares de terra para a Igreja Católica, que hoje é o Vaticano, a sede do poder papal romano. O livro do Apocalipse fala que essas 7 cabeças, no capítulo 17, verso 9, são 7 montes. 7 montes. E é interessante entendermos que Roma é conhecida como a cidade dos 7 montes. Roma é conhecida como a terra dos 7 montes, das 7 colinas. Isso é histórico. E lá em Roma está a sede do papado, que é o Vaticano. Outra coisa interessante é que essa ferida mortal foi curada, mas não totalmente curada ainda. O seu poder está sendo aos poucos restabelecido. Outro detalhe importante também, porque nós temos muitos detalhes para inferir e apontar que essa primeira besta, a besta que surge do mar, é exatamente o poder papal romano. Logo no início do capítulo diz que essa besta surge do mar. Como é que é isso? Mar na Bíblia, na linguagem profética, é povo, ou seja, ela surgiu no meio do povo. E lá no meio do povo ela reinou. E perseguiu o povo de Deus, perseguiu os fiéis, durante exatamente esses 1260 anos que envolve a Idade Média, onde Roma papal dominou, perseguiu, teve inquisições, teve também indulgências, cruzadas, e foi um período muito difícil para aqueles que acreditavam em Deus, faziam a vontade de Deus e não se curvava diante de homens. Portanto, aqui já adiantando o que nós falamos no início, esse poder religioso que se chama a primeira besta, ou a besta que surge do mar, é o poder papal romano, que hoje está ganhando muita força. Esse mesmo poder, o livro de Daniel diz que esse poder tentaria mudar os tempos e a lei e perseguiria o povo do Senhor, o povo de Deus. Nós, no capítulo 13, verso 4, diz que muitos adoraram a besta e o dragão. Então, entendamos o seguinte: hoje existe um grande conflito, conflito cósmico entre o bem e o mal. E o ponto central é a adoração. O dragão, Satanás, quer ser adorado e usa a Igreja Católica, o Papa, porque é um homem, usa esse poder para ir contra Deus. E o próprio poder romano se coloca no lugar de Deus, usurpando a autoridade divina. Há um texto, lá em 13, verso 6, diz assim, que esse poder blasfemaria contra Deus. Agora, tem um texto bíblico que, para nós, deixa mais claro ainda sobre esse poder. O apóstolo Paulo falando sobre esse poder que se levantaria contra Deus, em 2 Tessalonicenses 2, esse texto para mim é muito forte, e anote aí para você não esquecer, porque esse assunto aqui é condensado, é um assunto não tão simples de compreender, mas a Bíblia deixa claro. Se nós estivermos nos concentrarmos na palavra, nós entenderemos. 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, capítulo 2, versos 3 e 4, que diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto,
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês sabem que durante muito tempo a Igreja Católica apregoou a autoridade de até perdoar pecados. E só quem pode perdoar pecados é Deus. Outro detalhe, a introdução de imagens e santos, tudo isso substituindo a verdadeira adoração a Deus. Um homem não pode jamais ser adorado. Só quem pode ser adorado é Deus. Mas essa besta chama para si o direito de adoração, que não lhe pertence. Nós podemos aqui mencionar 2 episódios bíblicos onde fica claro que o homem não deve adorar o homem, mas só a Deus. Quando Pedro estava diante de Cornélio e Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, quando o encontrou, Pedro disse: não, levante-se, eu sou homem igual a você, eu sou homem igual a você, não me adore. E quando o apóstolo João também, diante do anjo de Deus, numa visão apocalíptica, ele se ajoelhou diante do anjo e o anjo disse: levante-se, porque eu sou homem igual a você, adore somente a Deus. Então eu quero deixar claro que o ponto aqui é: nós devemos adorar somente a Deus. A besta recebeu a ferida mortal. Essa ferida mortal, ela foi restaurada, está sendo aos poucos e está ganhando muita força e poder. No próprio capítulo 13 de Apocalipse, diz que aparecerá uma outra besta, não mais saindo do mar, mas saindo da terra. Que besta é essa? Nós vamos ver no próximo vídeo. Portanto, procure estudar a palavra de Deus para não ser enganado e fique atento, porque o grande tema, a grande controvérsia entre o bem e o mal gira em torno da adoração. E a pergunta é: a quem nós estamos adorando? Adoremos somente a Deus. Deus abençoe você, abençoe sua família. E se você não se inscreveu, mais uma vez eu digo, se inscreva, deixe seus comentários, sugira temas para que nós possamos trabalhar temas como esses temas, ok? Um abraço e até a próxima.